aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre como Pandorinhas não enfrentam nada. Elas não enfrentam perigo, elas fogem dele. Porque assim, o que eu mais escuto e o que mais é falado na nossa cara o tempo todo é que, ai, nós Pandorinhas somos guerreiras, ai, nós não precisamos de homem nenhum, ai, Pandorinha precisa tanto de homem quanto o peixe precisa de uma bicicleta, e sabe? Todo aquele velho jargão que é bradado o tempo todo em toda forma de mídia. Mas aí, o que acontece? Tá, tempos de paz, vivendo assim, tudo tranquilo, tudo de boa. E eu vou até citar o Raccoon depois. Só esperem. Estamos vivendo aqui, tranquilidade reinando, tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, do nada, pum! Cai uma bomba. Acontece alguma coisa, uma bala cruza o céu. A primeira coisa que elas fazem é gritar para um homem vir ajudar. É sério, podem ver. Acontece qualquer coisinha. Dá um mé ali. Elas gritam pedindo para um homem vir consertar. Para um homem vir ajudar e papapá. Tem uma frase que eu digo muito, que ela é assim: se as Pandorinhas fossem, como eu posso dizer? Se as Pandorinhas fossem as independentes, empoderadas que elas dizem ser, quando a merda batesse no ventilador, elas não iriam como é que eu posso dizer? Elas não iriam pedir ajuda de um homem. Elas iam gritar para que outras Pandorinhas viessem ajudar. Mas não é isso que acontece. Muito pelo contrário. Quando a Melda bate no ventilador, a primeira coisa que elas fazem é pedir para um homem vir consertar. Quando teve lá a guerra da Ucrânia, ainda está tendo, né? O Zelensky tornou obrigatória que Pandorinhas se alistassem. Alistamento obrigatório das Pandorinhas. Sabe o que as femimimis de lá fizeram? Fizeram protesto, tiraram seus trajes, fizeram e aconteceram dizendo que não, isso não é justo. Que Pandorinha não tem que ir pra guerra, que Pandorinha pode ir pra guerra sem precisar que alguém mande isso assado cozido, sendo que era só uma desculpa para elas fugirem do país, porque a primeira coisa que elas fizeram foi ir pra França, ir pra Rússia, fazer acontecer. Elas não ficaram e enfrentaram o inimigo. Na primeira oportunidade elas pegaram e sair. Elas não ficaram lá para mostrar o seu valor. Elas não ficaram lá para provar o seu ponto, porque isso é uma excelente oportunidade. Vamos, Pandorinhas, dividam um fardo com a gente. A primeira coisa que elas disseram foi um belo e um sonoro não. E nem sequer se preocuparam com os próprios maridos ou os pais que iam pra guerra. Elas simplesmente mandaram um sonoro não. E aí que a gente vê, isso sempre acontece. Quando as Pandorinhas estão no bem bom, não, somos empoderadas, queremos nossos direitos, queremos estar no mesmo patamar que vocês e bababá. Mas quando a coisa azeda, quando a vaca vai pro brejo, ou quando a porca torce o rabo, nossa, elas vão dizer,
Não, 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 isso é coisa dos homens, eles que resolvam. Nós somos pandorinhas, precisamos ser defendidas e bababá, bababá, bababá. Ou seja, elas não ligam. Elas estão nem aí para a igualdade, essas coisas. Elas só estão se importando com o que elas podem ganhar no momento que as coisas azedam, no momento que, por assim dizer, no momento em que as coisas dão errado, a primeira coisa que elas fazem é gritar para o homem resolver. Elas não lutam contra o perigo, elas fogem dele. Na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, as francesas, elas se jogaram nos braços dos alemães. Sim, alemães, os malditos seguidores do bigodudo. Elas se jogaram nos braços deles. Fizeram jejo com eles e tal. Muitas até acabaram engravidando. Só que aí a Alemanha perdeu a guerra e a França foi liberta. E aí o que aconteceu? Os caras voltaram. E aí tiveram que ver que suas pandorinhas ou estavam grávidas de outro, ou tinham se deitado com os malditos seguidores do bigodudo. E aí o que aconteceu? Você deve estar pensando, não aconteceu nada? Não, porque naquela época eram outros 500. Elas foram humilhadas em praça pública por Deus e o mundo. Ah, eu queria estar lá para ver isso. Deve ter sido glorioso. Elas não quiseram enfrentar o inimigo, principalmente as senhoritas francesas. Porque, para quem não sabe, a França é um dos berços do Femimimi. É uma das, no caso, o Femimimi europeu. Elas não foram lutar. Elas não quiseram pegar em armas, não levaram o até que a morte os separe. Não. Elas simplesmente largaram os caras lá. E que se dane se os seus maridos estavam morrendo na guerra. O que importava era elas. Mas como o destino é mas como a confiança é uma mulher ingrata, como já diria o grande pensador, o circo fechou. E isso foi uma prova cabal disso. Tem também a questão do movimento White Feather. Para quem não sabe, White Feather foi um movimento por pandorinhas, principalmente feminimis, na qual as pandorinhas iam e quando elas encontravam um cara, elas davam para eles uma pena branca, que era para ridicularizar e envergonhar o cara porque ele não estava na guerra, sendo que elas não foram para a guerra. Ai, Camina, mas elas ajudaram ficando lá, sendo enfermeiras e tal. E é verdade. Eu não nego isso. Eu não nego. Eu seria hipócrita de negar isso. Até a Rainha Elizabeth virou piloto de carro de guerra. A Rainha Elizabeth foi. Sério, tem uma foto dela pilotando um carro. Mas mesmo assim, tá, foi importante e tal, mas por que então não foram lutar lá no frente, tomar pipoco com a gente, ver vagalume correr o céu? Não foram. E se tivesse uma lei para obrigar, elas reclamariam e não iriam, mesmo que fosse a duras penas e a pena, e até mesmo com pena capital, elas não iriam. Porque no fim elas não querem enfrentar o perigo. Porque elas sabem inconscientemente que se elas forem enfrentar o perigo, nossa, elas vão perder. Então, não caia nessa conversa de Amazonas, meu irmão. No momento em que as coisas azedarem, a primeira coisa que elas vão fazer é fugir.
pular do barco, bancar a conservadora e mandar você ir lá se explodir. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!